Bom dia! Está começando mais um Pod 7. Já passando por aqui e dizendo para você ter uma semana muito especial. Que a sua semana seja uma bênção. Olha, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Eu estou aqui com um casal muito especial. Você vai amar o nosso bate-papo. Olha, bom dia, Alessandro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Leidson. Olha, eu estava aqui já ansioso para chegar esse dia desse bate-papo. Você estava na lista aqui das pessoas que eu queria trazer e deu tudo certo para vocês virem. E o legal que foi assim, não foi meio que programado, né? Você fez o convite pra gente, a gente já conseguiu adaptar na nossa agenda e a gente já estava gerando isso há um tempo, né? Um dia a gente vai conseguir vir lá no Leidson, falar sobre tudo que a gente acredita, aquilo que a gente vem vivendo, não assim, como casal, né? Como na nossa empresa, e estamos felizes de estar aqui com você. Cara, porque hoje é uma conversa muito mais casal, né? Isso aí. O Alessandro e a Thaís, os empresários, a galera do vídeo, a galera do bastidor, e hoje é diferente. Não, eu quero falar tudo. Eu quero saber tudo dessa vida nova, né? De casamento novo, né? Pouco tempo. Eu tive o privilégio de estar nesse momento tão especial com vocês. Nós vamos falar, com certeza nós vamos falar disso. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje aí. Porque as pessoas precisam de boas referências, sabe? O mundo precisa de boas referências. E vocês são uma ótima referência. Mas vamos começar, né? Vamos lá. Thaís, conta a sua história pra gente. Cara, então, às vezes a gente conversa muito, a gente tem muito essa troca de assuntos de conversa, porque eu acho que isso nutre, além da nossa rotina, deixa a rotina mais leve, nutre o nosso casamento, nutre o que a gente pensa, o que a gente entende, vai alinhando a nossa cabeça. Então, essa semana a gente estava conversando muito disso. As pessoas olham pro nosso estereótipo e não sabem a nossa história, não entendem o que tem por trás, que tem uma pessoa, que tem um casal. Eu me formei em Direito. No auge da pandemia, em 2020, eu estava me formando e estava naquela um pouco perdida, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Eu falei, não, eu gosto da área médica, vou seguir na área médica, e é isso. Já tinha definido, já estava fazendo minha pós, estava tudo certinho. Trabalhava na procuradoria no município, aqui por perto, e trabalhava na saúde. E eu tava certa daquilo. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou seguir. E eu gosto disso, de defender pessoas, de lidar com essas coisas de justiça. Legal. Eu sou uma pessoa muito justa. E esse justo e injusto, certo e errado, pra mim, é muito bem definido. Então, se eu vejo certo e errado, aquilo ali me chama muito. Isso é muita verdade, hein, já? Já vi que a chave esquerda pro teu lado. Isso é muita verdade. Né, Alessandro? E foi isso, eu fiz Direito, me formei, tava ali naquela área, só que eu cheguei na pandemia, trabalhando na Secretaria de Saúde, eu falei, cara, não é isso. Do nada, eu falei, não é isso que eu quero, eu não consigo, e é muita gente, muita coisa, e passa pela sua mão, sua responsabilidade, eu falei, não quero isso. E eu saí da procuradoria e falei, e agora, né, o que eu vou fazer? E tem muito assunto aí que eu vou falando no meio do caminho, mas basicamente é isso aí. Nesse meio tempo foi que eu entrei no marketing, comecei a gravar vídeo, conheci o Alessandro. E no final já da minha passagem pela empresa que eu tava, conheci o Alessandro e aí a gente começou uma história que era meio que imprevisto, né? Foi aquele encontro que uniu pessoas, né? Peraí, ela falou que foi através de vídeo? Não, eu, na verdade... Mas conta aí, porque você Alessandro é um dos maiores videomakers que existe, né? O Alessandro tem uma capacidade para fazer isso muito especial. Eu tenho um privilégio de ter encontrado as pessoas certas no caminho, sabe? Eu acho que as conexões que Deus me colocou e coloca assim, no meu dia a dia, me fez abrir a mente, sabe? Assim, palavras que eu recebi, mas uma coisa eu nunca deixei de fazer é de me entregar. Acho que eu acredito no potencial das pessoas, acredito que elas têm suas qualidades, por mais que o mundo tá assim, um caos, mas eu acredito que as pessoas têm o seu lado bom, sabe? E aí eu fui construindo uma história que eu vim do áudio, né? Acho que a maioria dos grandes videomakers veio com esse mesmo caminho. E lá atrás, no áudio, eu tive o prazer de conhecer, assim, gravar bastante pessoas com nome no mercado.
E aí teve um dia que eu conheci a câmera, assim, de repente. De um momento de escassez, não no áudio, né? De uma empresa que me colocou para salvar, assim, a empresa. E ali eu conheci a câmera. E ali eu me apaixonei e fiz essa transição. E aí eu comecei a acreditar que eu poderia alcançar mais pessoas. Eu acredito assim, aquilo que a gente tem na mão, o que a gente faz é um imã para atrair pessoas. Verdade. E aí o áudio, eu até certo período, o áudio era um imã de um tamanho. E a câmera me ampliou esse imã. E eu consegui alcançar mais pessoas. Não por dinheiro, mas para ouvir. Eu sempre fui um cara que gostei de gravar história, ouvir história. E aí eu consegui ouvir mais histórias. Aí eu viajei, fui para muitos lugares no Brasil, ouvindo histórias. E aquelas histórias foram me acrescentando, sabe? Então, eu fico feliz, assim. E pro meu casamento, para eu ter uma esposa, essas histórias foram um caminho até eu encontrar ela. E aí a gente Mas o que tem a ver? Ela falou do vídeo. Onde que foi esse encontro? Então, aí? nessa época... Eu, até pouco tempo, era o videomaker de uma influenciadora muito conhecida na cidade. Não só na cidade, né? Nos estados, vamos falar assim, ou no certo tipo de região. E aí ela trabalhava nesse escritório. Aí, entendeu? Entendi. Só que, tipo assim, eu primeiro, quando eu encontro... Ela trabalhava lá no... Ela trabalhava no marketing. Só que era de outra equipe, de outro setor. Entendi. E quando eu entrei na sala, eu vi ela... Falei, rapaz, cara. Fiquei assim meio... Eu falei, eu não imaginava que seria minha esposa, mas quando eu entrei na sala, eu vi ela. Eu vi todos os detalhes, todos. Assim, eu via... mas você não tem dificuldade para ver todos os detalhes. Dificuldade não tem. Não, na verdade, nessa hora... Você já colocou ela planamente? O que você fez? Não, nessa hora eu não foi, não. Essa hora foi um close já. Já deu close. Não vi nada. Eu fiquei sabendo dessa história, desse close aí, muito tempo depois. A gente já tava junto. Fez ele em foi me close. contar, Que foi, cara. E o mais legal é ela, tipo, ela vai contar uma parte que, assim, a princípio eu estava muito desacreditado nessa área de relacionamento. Eu acreditava que a minha vida seria o meu trabalho e, assim, sabe, eu comecei a olhar mais para o lado profissional porque eu estava numa caminhada de viajar muito e tal. Só que eu acreditava que tipo, eu precisava, assim, viver uma nova fase, sabe? E não seria com qualquer pessoa, sabe? Não seria que ser com ela, assim. E aí, graças a Deus, eu consegui, assim, nesse momento, estar sensível. E fiquei também um pouco bem sensível. Ela teve mais sensibilidade, que ela tem uma visão maior que a minha. E aí a gente começou uma história. Agora vamos lá. Eu tenho visto, eu acompanho vocês na rede social, né? Acompanho o trabalho dele, sempre acompanhei o trabalho dele. Não, até quando ele nem era tão famoso assim como ele é hoje, né? Todo mundo conhece o Alessandro, trabalha em grandes empresas, mas ele nem, quando ele estava começando, eu estava lá dando palavra para ele, né? Quando você está rico agora, por isso que você atendeu o meu pedido aqui, né? Você lembrou das orações difíceis lá que a gente ele tinha. Ele falou assim para mim, rapaz, você vai gravar muito famoso. Então, e tem muita coisa para acontecer na vida de vocês, Sim. Porque quando a gente faz com o coração, sabe, faz o nosso melhor, verdade, as coisas simplesmente elas acontecem. Mas e aí a Thaís falou para mim aqui que ela é advogada, tem o trabalho dela, só que eu vejo vocês trabalhando muito juntos. Sim. Hoje, né? Eu sei que você toca a empresa também, junto com o Alessandro. Cara, casamento e trabalho junto, e aí, como que é essa vida de trabalhar juntos? Fala um pouquinho desses trabalhos, dessas palestras que vocês têm feito, os eventos que vocês têm participado, né? Como que é trabalhar? Tem alguma DR, de vez em quando dá alguma coisa errada? Ou é sempre tudo certinho? Na verdade, o Alessandro falou um ponto que é muito importante pra gente. A gente vive hoje numa sociedade que desacredita de relacionamento. Sim, verdade. Hoje, se você perguntar pra galera da nossa idade, da minha geração, da geração dele, as pessoas não acreditam mais em casamento, não acreditam mais em filhos, eles acreditam na carreira. Hoje a gente enxerga muitas pessoas além da profissão. Olhar e falar, quem é você? Você é filho de quem? Você veio verdade. de onde? Isso aí. Nós temos uma base muito boa. E essa base de família, de Deus, faz todo sentido para a vida. E eu acredito muito que nós estamos hoje onde a gente está hoje por conta disso. Porque a gente tem uma base, a gente acreditou. E pra gente não foi tão difícil como todo mundo fala.
Hoje eu prego muito nisso. Gente, acredita em casamento, é possível, existe, tem amor. A gente estava desacreditado na época que a gente se conheceu. Eu também achei que eu não fosse me casar mais, o Alessandro também pensava isso. Mas a gente se conheceu e entendeu que é possível, que às vezes você está procurando no lugar errado, ou às vezes você está procurando a pessoa errada. Alguma coisa está errada. Verdade, mas é bom acrescentar, porque isso não é sentimento de recém-casado, não, cara. É verdade. Porque muitas pessoas assim, recém-casados estão no auge do amor. Não, a gente já viveu coisas. A gente se preparou para estar nisso, para viver isso. Legal. Então, para chegar nesse processo de construção, profissão, trabalho, dia a dia, família, casamento, a gente teve uma construção. É muito legal vocês falarem isso, porque as pessoas que estão nos assistindo, porque a nossa ideia aqui do Pod7 é que as coisas sejam alcançáveis. Claro. A gente não quer trazer pessoas aqui que falem coisas que são inalcançáveis. Então, o que vocês estão falando é muito possível. Mas existem muitas pessoas, Thaís, sabe, que elas não acreditam mais. Talvez que tiveram até um tempo na vida de vocês, que vocês também tiveram nessa situação, mas conseguiram, né? Claro. A gente passou por esse processo. Nós começamos a namorar, nós vimos a necessidade do trabalho. Eu falei, não, eu posso te ajudar, a gente pode trabalhar junto. Como é que a gente vai construir? E a gente foi construindo. Isso foi namoro, Exato. A gente construiu, entendeu qual era a posição de cada um no trabalho. A gente passou por essa etapa. E antes da gente casar, a gente já tinha muito bem definido qual era o lugar de quem da empresa. Você faz isso, você faz isso. Nós sabemos a função do outro, ele sabe fazer o que eu faço, eu sei fazer o que ele faz, mas hoje é muito bem definido pra gente o que cada um faz. Porque a visão dele em certas coisas é melhor, a minha é melhor em outras coisas. Cada um tem os seus pontos mais fortes. Verdade. E a gente soube usar isso a nosso favor. Então, quando a gente casou, pra gente não foi um peso a questão do trabalho. Porque a gente já tinha resolvido essa questão antes de casar. Tem dia que chega até estranho, por exemplo. Tem dia que ela gosta de fazer assim, eu vou sair para comprar alguma coisa. Amor, você precisa? Não, amor, eu preciso editar algumas coisas. Pode ir. Ela pega o carro e vai. E aí, quando eu tô assim, a gente tem um escritório em casa, e aí, quando eu vejo que dá 1 hora, assim, 40 minutos, eu falo, cadê minha esposa? Tá? Mas eu não ligo, porque eu sei que é o momento dela, e eu gosto disso. Eu gosto que ela pega o carro, ela vai para fazer as coisas dela, para resolver, porque também ela tem esse lado de mulher, sabe? Mas eu fico feliz, tipo assim, um dia ela me deixou para eu cortar o cabelo, ela foi fazer algumas coisas com o carro. E enquanto ela não passou do outro lado da rua, eu não vi que ela com o carro, olhando. Cara, isso, tipo assim, eu olho assim, Leite, eu vejo ela passando do outro lado, eu vejo como uma mulher que ela tem direito a tudo, ela tem os seus momentos, ela pode celebrar, ela pode fazer isso. E a gente sabe esse ponto de não cobrar. Não, cadê você? Não sabe? Eu vou com o carro. É leve, né? Não, é leve, sabe? Leve. Eu fico feliz com isso. Eu falo para ela, amor, quando você quiser ir para qualquer lugar fazer, hoje eu não quero ir fazer isso na empresa, eu quero fazer isso. Tem agenda, beleza, amor, eu vou fazer, pode ir. E assim ela comigo, sabe? Então, hoje mesmo a gente teve um trabalho que é um pouco grande, assim, que não é só na região, né? Que está ligado à ONU. E aí eu perguntei para ela, a gente acordou muito cedo. Falei, amor, a gente dormiu tarde, a gente teve um evento. Ele falou, você quer ir e tal? Você quer descansar um pouco? Não, eu vou e tal. Então, assim, sempre a gente é livre, sabe? A gente não precisa fazer nada forçado. Não quero, tem que ir porque... Não existe isso, eu não acredito nisso. Isso vai pesar um pouco a relação. Então, eu acredito assim, eu posso até me sobrecarregar um pouco mais, mas eu não posso fazer algo que ela não quer fazer. Então, assim, eu acredito nesse caminho que a gente tem levado. Não, legal. E essa questão do trabalho? Vocês estão, como eu falei, vocês estão fazendo palestras. Sim. Como que é trabalhar junto, assim, os dois? É legal? Funciona bem? Tem algumas vezes que não é legal? Fora editando, fora casa. Os eventos que vocês fazem fora. Hoje, os eventos que a gente costuma palestrar, a gente tem uma palestra em unidade, né? Legal. E a gente fala sobre a questão... Na verdade, hoje o mundo gira em torno de um CPF e um CNPJ. Uhum. Então, bem ou mal, não existe um CPF, um CNPJ definido sem um CPF, claro, definido do que você quer. Claro. Então, a gente carrega essa bandeira. Então, assim, geralmente as empresas hoje elas conseguem cair de rendimento não por causa da empresa, por causa de um produto, é por causa de um CPF. Uhum. Então, hoje, a empresa que nós temos de gravação de vídeo, né? Porque antes, quando eu estava sozinho, era só um CPF, era só eu, era o Alessandro. Hoje não, hoje tem uma empresa, tem pessoas que ajudam a gente, igual que a gente tem parceiros, sabe, que agrega nisso.
E aí a gente passa isso para as pessoas. Cara, às vezes as pessoas não estão conseguindo ir para aquele lugar que elas querem porque elas não estão com o CPF definido, estão colocando tudo no CNPJ, sabe? Então, assim, não está tendo o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, sabe? Ah, Alessandro, o equilíbrio não existe para quem contou para você, sabe? Eu acredito que existe um equilíbrio. Você precisa saber gerir as coisas. Tem tempo para tudo, cara. Tem tempo para você focar na empresa e trabalhar, mas tem tempo que você... Cara, sua esposa, amor, você quer fazer o quê? Tá, o telefone está tocando, vai tocar. Tá, o cliente, igual aqui, tem cliente mandando mensagem aqui toda hora para fazer trabalho. Cara, eu estou na reunião, sabe? É importante esse momento aqui para gente. Prioridade, né? Eu acho que a gente tem que seguir a vida com prioridade. Sim. E isso ela me ensinou. Isso. Ela disse, Sandro, você tem que aprender. Ela chegou para mim e falou um dia, a gente estava indo dormir, ela chegou para mim, eu com algumas dúvidas, eu falei, amor, estou com isso. Ela só falou assim para mim, você precisa entender os processos. Aquilo, como é isso assim? Ela começou, faz isso, dá prioridade nisso. Então a visão dela na empresa foi, Alessandro, entenda os processos. Então, na verdade, ela chegou para trazer o equilíbrio. Na verdade, isso para a empresa, para a sua vida, né? Exatamente. Eu acho que a vida tem que ter equilíbrio, né? Tem. Eu acho que sem equilíbrio a gente não chega ao sucesso. Mas esses dias a gente estava fazendo uma mentoria com uma menina que ela está entrando no ramo de fotografia, já tem alguma experiência, mas queria evoluir um pouco e contratou a gente. Então eu estava falando só certo do tópico, ela entrou com uma visão que mudou tudo. A própria pessoa falou, cara, verdade, sabe? Ela tinha uma dúvida muito grande no que ela ia fazer. Então, assim, ela já estava ali prestando atenção no aonde ela podia entrar. Então, ela entrou com a questão que, assim, que eu não tinha pensado, sabe? Então, essa questão do equilíbrio é muito importante, assim. Eu deixo ela com a autonomia de fazer o que ela quiser na empresa, cara. Eu tenho confiança, porque ela sabe o que está fazendo. Não, legal. Agora, vamos falar de próximos passos. Quais são os próximos passos? Porque eu sempre falo que a gente tem que ter sonhos. E eu tenho falado muito sobre os sonhos perturbadores, né? Que são aqueles sonhos que nos acordam de noite, são aqueles sonhos que nos fazem ser melhor, Sim. que mexem com nossas finanças, né? Que mexem com a nossa cabeça. Tem que ter um sonho que perturba você, porque senão você não vai avançar, né? Verdade. Sabe aquele sonho que, pô, esse sonho aqui é grande, mas porque sonhar em comprar um carro, você vai lá, financia e compra. Uhum. Agora tem sonho que não dá para você ir lá e financiar e comprar imediato. Tem que ter um planejamento, mas você vai chegar lá. Quais são os próximos passos de vocês? Pode contar alguma coisa que está por vir? Olha, a gente tem um projeto assim, olha, a gente tem um sonho assim, seja ele pessoal, seja ele no meio profissional, porque acontecem muitas coisas, vocês são muito bons naquilo que fazem, né? Então a gente entende que vocês estão em pleno crescimento. Vamos lá, tem alguma coisa assim, pessoal lá de casa aí ouvir e alguma coisa, algum próximo projeto. Conta num projeto novo que vocês estão fazendo agora. Então, O Alessandro é muito desses sonhos. Esses dias a gente acordou de madrugada, ele acordou inquieto. E esse acordar inquieto dele me acordou. E eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, sonhei, eu preciso escrever. Ele levantou de madrugada e foi escrever. Legal, mas é legal, sabe por quê? Eu durmo com papel e caneta do lado da cama. Pra não dormir com o celular, que tá acontecendo, amor? Eu durmo com a minha escrever. caderneta e uma caneta todo dia do lado da minha cabeceira. Tem lá a minha caderneta. Por quê? Porque eu tô. Não é que eu tô esquecido, eu fico. Será que eu vou lembrar até eu acordar, procurar um negócio para anotar? Ela, tipo Às assim, vezes, foi a nesse mês, primeira você vez, sonha né, com que aconteceu isso comigo, sabe? Eu tô lendo um pouco, preciso ler mais, mas pelo o início que a gente tem nela, assim, e eu acredito muito na coisa do ensino, sabe? Esses dias eu vi uma coisa que ela queria muito, eu fui lá, comprei esse animado, mandei para ela, ela me estimula muito. Ela me estimula muito. Eu sempre fui um cara que gostei de viver na zona de conforto. Tem um número de clientes e tal, mas ela não. Sem ela saber, só de postura. Sempre assim, se eu for dar um recado para as mulheres, você não precisa provar para o seu marido. Com a sua postura, ele muda. E ela faz isso comigo, sem ela saber. É isso aí. Então, assim, e aí... eu estou nesse negócio de ler, projeto e tal, e aí o nosso projeto que a gente gera no coração é pessoas. Legal. Reunir pessoas. Eu acredito muito no online, mas eu
e a minha esposa, a gente acredita no contato, sabe? As pessoas querem saber o que a gente vive. Isso não é falar que a gente é melhor que alguém, mas a gente como casal, a gente como pessoal, sabe? A gente já vinha carregando isso, a gente se encontrou, isso só aumentou. Então, assim, eu acredito muito na forma como as pessoas acreditam que a gente tem uma palavra, a gente tem uma direção, sabe? A gente tem, assim, eu acredito que tem algo maior que a gente possa viver e oferecer para as pessoas. Esse é o nosso projeto para o futuro. Eu tenho uma estrutura escrita no papel, um esboço, mas eu preciso, assim, sentar e ver o momento certo de colocar isso em prática. Mas você, claro, não precisa falar aquilo que você ainda está em embrionário, Sim. né? Alves querendo tirar todos os segredos. Na verdade, já tem um PDF. Passa aí o PDF. Mas vamos lá, mas como seria assim? O que está na mente de vocês? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês no final, que a minha resposta dessa pergunta, que todo mundo fala, pô, e a sua? Todo mundo, onde você tem um superpoder? A minha é na área dos relacionamentos. Sim. Eu amo uma boa história. Eu adoro tomar um café e ouvir história. Eu sou muito mais um ouvinte do que um falante, sabe? Então, a gente estava num treinamento no Rio, e aí eu comprei um livro, estava vendendo um livro na hora, eu comprei um livro e levei o livro para ela. E ela tem uma chave poderosa de dar atenção para a pessoa, e a pessoa ficar ali. Eu dei o livro na mão dela, e aí o livro era meio escasso, só tinha 150 livros, né? E aí eu consegui comprar o último, assim. De quase 2.000 quase pessoas. 2.000 pessoas. Correu bastante. Corri bastante. Eu falei, aí eu dei o livro na mão dela, e ela estava com o livro na mão, e aquele livro foi um imã que chegou uma mulher. E ela sentou, e ali ela sentou, e ela começou a ter um bate-papo com a mulher. Isso é conexão. Legal. A vida são relacionamentos, né? Mas eu fiquei curioso aqui, Alessandro, eu acho que você está fugindo do assunto. Então eu vou voltar no assunto, tá? Eu quero saber como que é esse projeto de pessoas, porque eu amo uma boa história, cara. E eu quero saber o que você está pensando, que você falou de agregar pessoas, de juntar pessoas. Fala um pouquinho para a Thaís ou o Alessandro. Fala sobre isso aí. Fala o que vocês puderem falar, mas não deixa... Não é nem o público, não. Sou eu, tá? O que mais me fez sair do direito a abandonar, por um tempo, eu não digo abandonar para sempre, porque a gente nunca sabe. Mas o que me fez abraçar a nossa carreira, a nossa empresa hoje, foi essa movimentação. Eu sempre fui uma pessoa também de muita movimentação, de gostar de pessoas, de ouvir pessoas, Legal. de cuidado. E eu notei que eu poderia cuidar muito mais das pessoas nessa área. Sim. Eu achava que no que eu fazia, eu estava cuidando das pessoas. Eu falei, não, eu cuido das pessoas aqui no dia a dia. É uma área... Eu encontro elas num problema, mas eu posso ajudar ela a sair do problema, eu posso ajudar ela a resolver. Mas eu vi que não era tudo isso. E quando a gente se encontrou, o Alessandro tinha um outro foco também, e a gente percebeu que a gente poderia cuidar mais de pessoas. A gente gosta de ouvir, de estar ali junto, de entender a causa, de incentivar as pessoas. E hoje a gente trabalha muito mais por projetos. Não, Thaís, olha, eu tenho esse projeto porque eu acredito nisso. Isso aqui, para mim, é o meu chamado, é o meu propósito, é a minha ideia de vida. Isso aqui, para mim, faz sentido, sabe? Eu quero cuidar, chegar das pessoas através disso aqui. Legal. E é isso que a gente tem feito ultimamente. E aí a gente veio o nosso treinamento, né? Veio o nosso treinamento de alinhar. A gente acredita que existe uma base, né? Que é ouvir, perceber e transformar. Ouvir, perceber. Esse é um método que a gente tem. Né? Se você quiser, escreve aqui embaixo. Eu preciso saber disso aqui. Né? E eu aí, estou aprendendo, gente. E aí tipo assim, vou dar exemplo. Algumas pessoas elas não conseguem evoluir e o resultado tem que ser positivo. Por exemplo, eu não posso fazer essa soma e ela virar um negativo. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa, ela não tem um resultado porque ela não ouve. Mas esse projeto de vocês, eu estou entendendo, é no campo das palestras? E é no campo das... Hoje está indo para o campo das palestras. Legal. Porque as pessoas... Vocês estão montando um projeto exatamente, para ajudar pessoas no campo das palestras. Exatamente. Vou dar um exemplo. O que a gente fez hoje, recentemente, a gente dá algumas mentorias, e o que a gente fez recentemente é sentar e... O que eu passei de conhecimento de câmera, o que ela passou de gestão, a pessoa ouviu, percebeu e transformou. Legal.
Alessandro, tinha dúvida aqui, por exemplo, o ISO da câmera. Não, legal que você traduziu bem, né? Ouvir, perceber, transformar. E sabe? Então, assim, posso falar que creio que em 2024... Mas isso profissionalmente no empreendedorismo ou na vida? Não, na verdade, isso Quando encaixa você ensina no em qualquer parte. empreendedorismo, você está, ao mesmo tempo, ensinando a pessoa a ouvir, perceber e transformar na sua vida qualquer área fora do empreendedorismo. Se você... Assim, vou dar exemplo. Numa discussão, se eu tenho essa técnica com ela, essa base... Eu estou ouvindo, percebi é uma ferramenta. É uma ferramenta, que eu estou errado, transformei e não tenho negativo com ela. Assim. Boa. Porque eu posso dizer que isso vai virar um livro. Não, vai virar um livro. Isso gera dentro de mim vai já. Vai virar, cara. E é tão legal porque vocês conseguiram atingir, né? Sim. Se você está aplicando a técnica dentro da sua casa... Claro. Minha maior escola lá. Um com o outro. Mas as palestras são sempre voltadas para o empreendedorismo? Sempre, né? A gente fala muito sobre também o pessoal. Na verdade, a última palestra que a gente fez sobre CPF e CNPJ, a gente pegou muito mais o CPF. Porque as pessoas esquecem um pouco delas para viver o que elas precisam viver. Porque às vezes você precisa pagar uma conta e você está vivendo só pelas contas que você precisa. Verdade. Só que a nossa vida é muito curta, as pessoas precisam entender que eu tenho conta, eu tenho que trabalhar, mas eu preciso viver. Olha um exemplo. Agora de tarde, eu fiz uma conta básica, tá? De um cliente nosso. X, não vou falar valor, X, um valor relevante, X valor. Na hora eu pensei, para onde está isso no dinheiro? Eu estou falando da empresa, mas esse dinheiro está vindo no meu bolso, eu como pessoa. Será que eu estou gastando demais? Então, assim, não existe uma vida somente baseada no empreendedorismo. Transformar. Existe uma vida, antes de qualquer coisa, antes de qualquer empresário, existe uma pessoa física, que se ele não conseguir resolver os problemas pessoais, ele vai falir a empresa. O legal é que você começa com, acho que um segredo na vida, né? Claro. Que é ouvir. Porque, tipo assim, é verdade. Porque você podia começar a se falar, né? E aí já não resolvia nada, né? Verdade. Que só resolve quem ouve, né? Verdade. E aí, assim, esses dias a gente foi no aniversário e ele tinha uma roda de umas pessoas com mais idade. Eu amo essas rodas. Cara, assim, eu amo. Eu sento lá, ela fala, lá vai ele. Eu falo, lá vou. Vou lá buscar conhecimento. Isso. Sentado. Porque outra coisa que eu entendi, cara, ouvir os mais velhos é saber onde vem a origem. Não quero saber, os jovens sabem, mas eles já estão criando algo que já existiu. É isso aí. Então, aonde tem uma roda que tem origem, eu quero estar ali. Não, é isso aí. Não, muito bom. O Alessandro é muito apaixonado por ensinar. Isso ficou muito claro para mim no último treinamento, a última mentoria que a gente fez. Ele ama o que ele faz. Quando ele está ensinando, ele é assim, sabe? A voz, ele é intenso. E ele está ali, ele começa e fala. Então, eu acredito que para 2024 a nossa maior meta é essa. É para essa área do ensino. Legal. De pessoas, bacana. De auxílio. Porque a gente pode ajudar muito mais. A nossa meta é essa. É ajudar as pessoas a viver melhor, a trabalhar melhor, a saber equilibrar a vida, dividir. Porque tem como ser melhor. Hoje mesmo a gente estava gravando, uma escola, né, que está nesse grupo que a ONU escolheu. E aí eles estavam com 3 celulares gravando. Aí eu estava gravando, ela estava dirigindo, né, sobre as coisas que estavam acontecendo. Olha, amor, eu preciso dessa imagem, preciso disso, faz isso. E ela viu esses 3, era uma menina e 2 meninos, né, amor? E aí eles estavam gravando a mesma cena. Ela falou, você faz isso, você faz isso, você faz assim. Eles, nossa, eu nunca pensei nisso, sabe? Eles estão fazendo um documentário da escola, eles já têm um espaço. Na verdade, uma aula sobre isso. Que aprenderam a usar celular, a usar as ferramentas que eles têm para poder levar para a vida. Às vezes levar como uma profissão muito até. legal. E ela deu um insight para eles ali. Começando esse projeto na escola. Exatamente. Porque você não tem concorrente. A gente estava entrevistando esses dias aqui o Vinícius, ele é o youtuber, né? E ele a entrevista dele é fantástica, vai ao ar no próximo. Foi ao ar, né? Na verdade. E o Vinícius, ele estava falando que ele largou o trabalho dele e hoje ganha 10 vezes mais com o YouTube. Ele tem uma página na internet com quase 500 mil de inscritos, né? E justamente nisso, ajudando pessoas, trazendo uma qualidade melhor de vida para ele, pensando no futuro, né? E é muito legal porque a internet é um oceano, né? As coisas que a gente pode criar e fazer
é meio ilimitado, né? Você pode crescer, Verdade. né? E uma coisa que a gente também carrega é essa questão que como as pessoas estão lidando com a palavra influência, sabe? Acho que ela foi meio que distorcida, sabe? Ela foi usada para, sei lá, benefício próprio, sabe? Acho que a influência não é benefício próprio. A influência é você descobrir um caminho que aquilo te faz bem e você passar isso em diante. Não é aquilo, minha influência, eu estou ditando regra. Não é ditar regra, sabe? É você se posicionar de uma forma diferente, você acreditar que as pessoas precisam mudar um pouco o sentido da vida. Eu acho que as pessoas estão com o sentido da vida meio assim, meio distorcido, sabe? A vida é muito mais simples, a gente acredita muito nisso. A vida, a gente tem que ser feliz. Eu tenho sempre um lema, né? Seja feliz, seja leve, seja simples. Isso. Se você conseguir esse tripé na vida, a sua vida ela vai decolar. Tudo com meio de felicidade, simplicidade, né? Claro. Alegria, aproveitar a vida. Eu falo sempre que a vida é como se fosse uma viagem, né? A gente tem que curtir isso, né? Claro. Curtir essa vida e é legal ver isso em vocês. Mas olha só, a gente sempre encaminha para o final do nosso podcast, porque eu acredito que todo mundo tem algo que faz melhor. E eu chamo isso de superpoder. Hoje aqui eu falei qual é o meu superpoder. Meu superpoder, ele gira na área dos relacionamentos. Eu sou uma pessoa que sei muito bem me relacionar. Eu consigo quebrar as pessoas mais duras, atrair a atenção daqueles mais difíceis, porque é um dom que Deus me deu e eu aprimoro, eu estudo, e eu trabalho nisso. Então esse é meu superpoder. Mas, Thaís, em uma palavra, qual é o seu superpoder? Acredito que a palavra que mais define hoje o meu superpoder é cuidado. Cuidado. Eu sou apaixonada por cuidado, por pessoas, não só quem está próximo de mim. Eu consigo ver, às vezes, igual hoje essa questão que você falou que a gente passou. Era uma coisa que eu não precisava ter feito. Eles já fizeram uma oficina, eles estavam ali no momento deles. Às vezes eles estão criando a experiência deles. Às vezes eles nem queriam ouvir alguma coisa. Mas eu falei, não, eu posso fazer essa parte por eles. Eu posso chegar ali e falar, às vezes, uma palavra que pode mudar o dia de alguém. Um superpoder diferente aqui nessa manhã. Um superpoder. Eu gosto disso. Eu já vou mandar um recado pro pessoal lá do Eu Pratico Esperança. Coloca a Thaís no projeto Eu Pratico Esperança. Eu saio de casa todos os dias, Thaís, e eu falo assim, para quem eu vou fazer uma generosidade hoje? Para quem eu vou pagar o almoço? Para quem eu vou dar uma palavra? Para quem eu vou comprar a paçoquinha no sinal, mas eu vou dar alguma coisa em troca, não vou só comprar ali. Para quem eu vou parar e vou vem cá, vou fazer alguma coisa diferente. E eu saio de casa buscando essas pessoas. E é tão legal quando eu encontro a pessoa certa, sabe? Aquela pessoa, quando você fala assim, eu tenho vários testemunhos de pessoas. Paz, eu estava orando aqui para Deus me dar. Um dia eu comprei as paçocas todas de um moço na porta do banco Itaú, ali na vila. E ele fala, quanto é aí? 20? Me dá essas paçocas tudo aí. Na verdade, eu peguei, porque na verdade tem gente que fala assim, eu vou comprar e não vou levar. Mas quando você fala que não vai levar, o cara você vai continuar dando trabalho para ele, vai continuar ali vendendo. Então, normalmente eu compro e levo, e dou para outras pessoas, porque eu quero que o cara vá embora. Você vai bater a meia? Então me dá aqui. Se você deixar, e fala, não, vende mais. E aí eu saio assim, e é muito legal esse superpoder. Cuidado, né? Tem tudo a ver com generosidade. Alessandro, qual é o seu superpoder? O meu superpoder hoje é o ensino, cara. Eu adoro ensinar. Ensinar, eu vejo assim... Recentemente eu tive um prazer, para mim foi um prazer, cara. Até me emociona, de ensinar uma criança a pedalar. Olha, que legal. Na verdade, assim... É algo em comum nessa geração. Né? Tipo assim, e para mim... E hoje ele fala assim para mim, me chama de tio. Tio, não é assim quando eu tô andando com ele, não é assim, é desse jeito. Fala, como é que... Já coloquei dentro dele o poder do ensino, sabe? O ensino é incrível, muda qualquer coisa, o ensino é tudo. Acho que se a gente parar para pensar que se a gente ensinar um pouco que a gente sabe para um próximo, acho que a nossa vida vai ser mais leve. A gente carrega muita coisa que não é nossa. A educação transforma, né? Educação transforma, sabe? Não é um clichê. E não é essa educação e aí apenas tradicional. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso. Eu gero recente agora um livro, porque o maior ensino, para mim... Tem tema já? Tem 2. Tá pensando? Tô pensando.
Fala um tema, então, você depois vai que você decide por outro. Esse aí nem eu sei. Tô gerando, tá dentro de mim. Fala aí. E aí cara, e aí eu venho levando isso, sabe? Eu acho que a maior ferramenta de ensino é um livro, que é a Bíblia. E aí eu falo, não posso ter não vou comparar, claro, não vou comparar o meu conhecimento com a Bíblia. Mas é uma porta. Mas eu acredito que é uma porta que muda. Se a Bíblia mudou a minha vida, muda a vida de muita gente. Uma palavra muda a vida de alguém. Muda. Na vida tem 3 pilares que a gente deve seguir, que é pessoas, que eu sigo, que eu adotei. As pessoas, os lugares, os livros. Então, vou falar sobre você falou do tema, né? E aí, de um livro, o tema é meio que assim, deu errado, e agora? Eu acredito que as pessoas Ótimo tema. buscam muitas coisas assim, Já livro. vi a capa do livro aqui. E aí, Deu sabe? errado e agora? Sabe por quê? Porque para eu chegar. Sabe, para eu chegar onde eu tô aqui, várias coisas deram errado e eu precisei de mudar para chegar, sabe? Acho que as pessoas estão procurando muito a questão da afirmação, sabe? Da coisa positiva. E não sabem lidar com a negativa. Então, assim, cara, deu errado, e agora? Sabe? Então, assim, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Aí entra, vamos lá, ouvir, perceber e transformar. Boa. Boa. Então, assim, acho que uma coisa. Errado, você aprende a escutar, você percebe. Vou te dar um exemplo, um exemplo básico, tá? Percebi, ouvi o quê? Percebi o quê? Agora, transformar como? Como, assim, o quê? Eu tenho várias opções. O quê me dá várias opções. O como é na hora. O que eu faço? E eu tenho um resultado final. Então, assim, eu levo assim, se eu fosse dar uma dica, para de buscar os porquês da vida. Não existe os porquês da vida. Aí. Existe o como e o quê. E tira essa coisa da sua vida de não posso. Um exemplo, casal. Se eu falar assim para ela, amor, por que você tirou essa caneca daqui e colocou lá? Na hora vira briga. Amor, o que houve para essa caneca estar aqui? É outro tom de voz. Para quê? Qual a intenção, né? Sabe por quê? O porquê, eu vou justificar, é justificativo. Por quê? Porque eu quis. Já virou a briga. É verdade. Não, cara, sabe por quê, amor? Eu tirei daqui porque eu vou passar um pano. Não, tirei daqui porque eu vou colocar meu celular. Tem um propósito, né? Tem um propósito, tem um significado. Se eu fiz, então, tem um assim, propósito. Respeito os propósitos. Resumindo, o que a gente leva como casal, a gente tirou os porquês. Amor, por que você não quer ir? Não, amor, o que houve para você não querer ir? Ela vai explicar, amor, hoje eu não estou legal, acho que... Sabe? E abre um diálogo. Abre um diálogo, abre um caminho. Mas isso tem que ter no casamento, na vida, no trabalho. Eu pergunto, isso sabe, é muito importante, porque natural. as pessoas... Hoje, no último evento que a gente participou, eu falei, gente, mas por que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Sim. Tem pessoas ali com mais de 18 anos de experiência na profissão, o que eu vou acrescentar na vida dessa pessoa? E na palestra que esse mesmo cara fez lá no evento, ele falou, gente, olha, hoje vocês estão aqui tendo uma possibilidade de aprendizado que eu não tive há 18 anos atrás. Se eu tivesse ouvido isso há 18 anos atrás, eu não tinha passado por muita coisa que eu passei. Verdade. Então, eu acho que se a gente pode deixar alguma coisa hoje, muito no tema que você falou, você não precisa esperar dar errado. Procura antes. Isso, Antes da gente casar, nós fizemos uma mentoria, nós fizemos uma imersão no A gente Rio, era ficamos noivo, 3 né? dias. 3 dias. Aprendemos muita coisa, levamos para o nosso relacionamento, levamos para a vida. Acho que ali foi a virada de chave, eu acho. E hoje a gente também faz uma outra mentoria sobre relacionamento. A gente continua estudando para que a gente não precise viver experiências do nosso casamento, da nossa vida, que as pessoas viveram e deram errado. Exatamente, as pessoas falam assim, mas vocês já estão fazendo treinamento de relacionamento, vocês acabaram de casar. Mas isso faz parte. Não faz parte, sabe? Você não... Conhecimento dar Eu não preciso esperar o carro furar o pneu, mas eu preciso colocar água antes para ele não ferver. Pessoas, lugares e conhecimento. Isso que ela falou é perfeito, sabe? Então, assim, a gente acredita muito nisso. E essa é a nossa, vamos dizer, essa é a nossa bandeira. A gente carrega isso. E é a vivência, não carrega só falando, é a nossa vivência. Gente, adorei conversar com vocês. Olha, foi bom demais. Eu acho que a gente passou até do tempo, mas é porque tá bom, né? E tá bom, a gente vai... O Pod7 é isso, é a gente conversar, é a gente descobrir coisas, né? Descobrir do livro, descobrir aqui uma ferramenta básica que eu vou já amanhã adotar brincadeira. Já tem o tema do meu próximo livro. É brincadeira, tá? Mas eu amei muito. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês, de estar aqui conosco. É uma alegria pra gente, tá bom? Que bom. Gente, nós vamos ficando por aqui.
Mas antes eu quero agradecer todos os nossos parceiros. Os nossos parceiros, eles nos abençoam muito, né? Eles crescem conosco. Então eu quero agradecer cada um deles que tem acreditado nesse novo projeto, né? Que nasceu e está crescendo. Mas eu quero lembrar você também para se inscrever no nosso canal e para compartilhar esse bate-papo incrível aqui que a gente teve com a Thaís e com o Alessandro. No mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Beijo no coração!